Quero cumprimentar todos os irmãos que aqui estão com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também os irmãos que estarão acompanhando aí pela internet. Palavra do Senhor, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão, e sua mulher da presença de Deus, do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Onde está? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei para que não comeste? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldito será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente entre a tua semente e a sua semente, esse te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele dominará. Versículo 17. E Adão disse: Porquanto deste ouvir a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás, não comerá dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias. E os irmãos podem assentar. Eu quero agradecer ao pastor Reginaldo por esta oportunidade que me foi concedida aqui de estar com os irmãos nesse momento, falando um pouco da palavra do Senhor, né? Relembrando os irmãos alguns assuntos. E às terça-feira é um dia bem difícil de eu estar, devido ao horário do meu trabalho é muito ingrato. Eu chego tarde no trabalho, mas chego tarde e saio muito tarde do meu trabalho. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, nessa feita, para falar com os irmãos acerca da palavra. E eu sou muito grato à direção e ao nosso Deus por esta oportunidade. Eu quero falar com os irmãos, nesse breve instante, quanto tempo que eu tenho? Sobre altar. Eu quero intitular esse tema Restaurando o Altar do Senhor. Nós tivemos uma EBO ali em 2022, em Boston, 2022, e nós tivemos na EBO esse tema, e pela misericórdia de Deus eu fui um dos palestrantes, juntamente com o pastor Anderson, e eu ministrei sobre o altar, né? E eu achei pertinente, e com a ajuda da iluminação do Espírito, achei pertinente ministrar hoje esse estudo aqui para os irmãos acerca do altar. Poderíamos começar falando através do livro de Reis, né, sobre Elias restaurando o altar, mas eu achei mais propício retornarmos a Gênesis, porque Gênesis, os irmãos sabem, esse relato os irmãos conhecem, de cor salteada até melhor do que eu, que Gênesis
Gênesis antes da queda e Gênesis pós-queda. Antes da queda, o jardim do Éden era um altar de Deus, né? Antes da queda, o jardim do Éden era o lugar de visitação do Senhor. Antes da queda, Deus tinha prazer de visitar o homem ali no jardim do Éden. Alguns estudiosos vão dizer que o jardim do Éden era o primeiro tabernáculo aqui na terra, onde Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. E muitas coisas aconteceu depois que o homem ele desobedece ao Senhor. Dessa desobediência gerou então pecado naquele instante ali. E se nós lermos com muita atenção, eu já ouvi muita gente afirmando, né, dizer que Deus colocou Adão como cabeça ali no início de Gênesis, mas se você ler com muita atenção as primeiras páginas do livro de Gênesis, Deus colocou o homem e a mulher para cuidar do jardim, os dois para cuidar do jardim. Após a queda, se você continuar a leitura bíblica, você vai ver que houve uma alteração devido ao homem e a mulher ter desobedecido ao Senhor. Deus coloca agora a mulher no domínio do homem também. Obrigado. Mas eram os dois que eram responsáveis por jardim. Mas devido à queda, da desobediência, e a serpente, ela enganou a mulher, e a mulher enganou o homem, Deus chama o homem e coloca ele sobre a cabeça da mulher, porque a mulher foi feita, no Gênesis do lado, a Bíblia diz que ela é auxiliadora. Adão queixou, vocês conhecem a história, queixou-se com Deus, então Deus criou uma. Ele olhou para ela, esta carne da minha carne, osso dos meus ossos, sua auxiliadora, sua ajudadora, ela vai te ajudar a cuidar de tudo aqui. Mas houve então o pecado da desobediência. Então, Deus lança algumas maldições e Deus dá alguma sentença, e uma dessas sentenças é, a partir de hoje, o homem vai ter domínio sobre você. Vai ter domínio sobre você. E Deus amaldiçoou a serpente, mas quando Deus vira para o homem, Deus não amaldiçoa o homem, Deus desvia a maldição, e a maldição é jogada na terra. Deus fala, maldito será a terra por sua causa. Se você ler com atenção as páginas de Gênesis, os irmãos vão entender bem a história. Então, Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão, e dá toda aquela sentença dos trabalhos que a terra ia produzir, ia ser difícil. A adoração, depois da queda, ela sofre também uma alteração. No início de Gênesis, antes da queda, Deus vinha encontrar com o homem, e o homem deleitava com Deus, adorava o Senhor, né? Deus tinha um imenso prazer. Mas o que faz separação entre nós e Deus? O pecado. O pecado. No Gênesis, o homem era inocente. Inocente no sentido, não é inocente bobo, inocente ausência do pecado. Mas o pecado entrou, então a adoração também, a aproximação de Deus para com o homem, ela foi também limitada. Ela foi limitada. Então, a partir da queda em diante, os irmãos há de conferir na Bíblia Sagrada, que o homem agora ele tem que erguer altares para poder relacionar com Deus. Antes da aliança, na era dos patriarcas, o homem teve que fazer altares. Eu coloquei aqui a palavra altar na Bíblia Sagrada. Altar na Bíblia significa entrega, sacrifício, aliança. Sempre que o povo queria renovar sua aliança com Deus, ele fazia duas coisas: levantava um altar e sacrificava uma oferta. Levantar o altar é estar na presença de Deus, e aquele momento de comunhão com Deus em oração e adoração e de leitura da palavra de Deus. Então, a Bíblia não mostra Adão levantando um altar e adorando a Deus. A Bíblia nós não conseguimos encontrar isso no Gênesis. Mas a Bíblia é análoga. Como assim a Bíblia é análoga? Você tem que analisar os textos.
Por favor, Marcos, aproveitar a sua presença aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A primeira menção, a primeira análise que nós vemos de altar é de Caim e Abel, onde ele ofereceu ao Senhor uma oferta. Os dois ofereceram oferta. Aí eu pergunto, como eu falei para os irmãos, momentos atrás, nós não vemos Adão fazendo o altar. Mas da onde Caim e Abel tirou a ideia de ofertar? Da onde Caim e Abel tirou essa ideia de cultuar o Senhor com uma oferta, se não foi dos seus pais? Então nós temos que analisar, por exemplo, a Bíblia, ela não fala da Trindade. A Trindade é uma doutrina teológica. Existe doutrina bíblica e doutrina teológica. Mas a Bíblia é análoga. Se você analisar, você vai encontrar a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desde o Gênesis a Apocalipse. Então se cria a doutrina da Trindade. Então eu acredito, eu aquilato, eu historio, irmãos, que possivelmente Abel e Caim aprendeu com os seus pais a adorar a Deus com oferta e altar. Depois da queda, só era possível relacionar com Deus de maneira mais próxima através do sangue. Porque quando o homem peca no jardim, o que Deus faz de imediato? Deus cobre o homem com pele de animal. Provavelmente de um cordeiro, houve um derramamento de sangue. Essa ideia de sangue ela vai ser desenvolvida depois por Paulo. Paulo ele vai dizer assim, que antes da fundação do mundo, houve derramamento de sangue. Então, a adoração a Deus no Velho Testamento, pós-queda, era intimamente ligado com o altar e sangue. Deus exigia isso. Mas antes de Deus exigir o rasgamento do animal, Deus queria as motivações voltadas para ele. Você vê ali, e também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e a sua oferta não atentou. E eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Você vê que os dois trouxeram oferta boa para Deus. Eu já ouvi, eu acredito que os irmãos também, as pessoas dizer que Caim trouxe as coisas podres. Não, mas o texto está dizendo que Deus não atentou para Caim, em segundo plano, a oferta. Então, Deus ele quer, nesse altar, Deus queria, vamos chegar no altar, Deus queria nesses altares as ofertas, mas ele queria a motivação voltada para ele. Não adiantava nada as pessoas, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, oferecerem sacrifício de holocausto em cima do altar, mas se estivesse com o coração longe, se eles não tivessem com o coração rasgado diante de Deus. Uma vez Deus levantou o profeta e falou: quem falou com vocês que eu estou interessado apenas em oferta? Quem falou com vocês que eu estou interessado que vocês rasguem oferta para mim, de sacrifício de animais? Eu quero, antes de tudo, que vocês rasguem o coração diante de mim. Deus, todavia, ele quis relacionar-se com o homem no altar que ele pediu. Altar também tem um sentido de memorial, de pacto, e algo que será lembrado de mudança de vida. Todo altar era levantado, tinha um objeto, algo teria que ser sacrificado. Todo altar
deixa eu ler de novo. Todo altar que era levantado tinha objetivo, melhor dizendo, algo teria que ser sacrificado. Todas as vezes, irmãos, na Bíblia Sagrada, todas as vezes na Bíblia Sagrada, que você vai ver relacionamento do altar, do homem para com Deus, vem seguida alguma coisa. Quando Deus manda o dilúvio na terra, e o dilúvio cessa, as águas do dilúvio param, quando Noé ele sai da arca e ele vê o sinal de Deus no céu, a primeira coisa que Noé faz é levantar um altar. É levantar um altar. E não tinha Bíblia, não tinha lei, mas tinha o preceito moral que era passado de geração em geração. Adão passou para o seu filho. Eu imagino, irmão, Adão contando a história do relacionamento dele, que ele tinha com Deus lá dentro do Éden. A gente não sabemos o quanto tempo que Adão viveu lá dentro do Éden. Talvez ele viveu milhares de anos, relacionando com Deus, mas nós sabemos que Deus expulsou ele, melhor dizendo, do jardim, né? Éden é a região, né? Deus expulsou ele, o casal do jardim, e eu imagino Adão e Eva dando os preceitos para o seu filho, porque Deus passou para Adão acho que Deus ia lá no jardim passear com o homem. Nós temos uma visão romântica do céu e do relacionamento com Deus. A visão romântica do céu é que nós não vamos ficar só dando glória e aleluia a eternidade toda. Tem muita coisa no céu. Deus não revelou tudo a João, não, gente. Existe texto em Apocalipse que Deus falou para João, não escreve. Existe coisa no Apocalipse que Deus não revelou. As pedras brancas na mão, Deus não revelou. Então o céu é coisas muito gloriosas. Aí eu imagino tanto de coisa que Adão passou para os seus filhos. Adão viveu 930 anos. Eu até me questionei comigo mesmo, falei, poxa, o cara não produziu nada 930 anos. Mas as experiências que Adão deixou na mente das pessoas de relacionar com Deus, é o homem que andou mais próximo de Deus, foi Adão. E Adão passou para Abel, e passou para Caim, e assim sucessivamente aquelas gerações foram recebendo a informação de um Deus que não habitava em templo feito por mão de homem algum, mas habitava no relacionamento com a pessoa. E, no entanto, Noé, seguindo a metodologia de oração, ele também levanta um altar para adorar o Senhor após a cessação de águas do dilúvio. Então, altar significa entrega, sacrifício e aliança. Todas as vezes que acontecia algo, eles faziam altar em memorial ou uma aliança com Deus. Nós dizemos hoje que o púlpito é o altar, né? Mas o altar, biblicamente, é outra coisa muito mais profunda do que isso. E hoje tomou-se uma outra conotação espiritual que nós vamos ver aqui, se der tempo. Eu estou resumindo, para podermos chegar nisso aqui. A evidência de um altar. Eu preciso ler, tá, irmãos, a apostila, e eu vou explicando para os irmãos. Apresentar que a obediência a Deus é uma evidência de um altar e restaurar o significado cumprido aos seus mandamentos e estatutos sem qualquer restrição, sujeitando a sua palavra sua palavra e vontade, cumprindo aquilo que lhe foi determinada exatamente conforme lhe fora dito. Adão, no seu altar, ele não cumpriu isso aí. Adão e Eva, no seu altar, umas perguntas que nós sempre fazemos. Aonde estava Adão quando o Satanás apareceu a Eva? Aonde estava Adão? Nós não sabemos onde estava.
Deus colocou ele como mordomo no jardim do Éden. Ele e a mulher, os dois. Gênesis 1, 27. Deus disse, abençoou Adão, abençoou o casal e disse, multiplicai, frutificai, enchei a terra, sujeitai e dominai tudo. Os dois. Mas a desobediência, olha, irmãos, olha o que a desobediência ela pode romper na vida do homem. A desobediência à palavra de Deus, a desobediência ao Senhor, levou o homem à desgraça. Levou o homem a ficar sem a comunhão com Deus temporariamente. Então foi preciso haver um altar. Repetindo, altar significa entrega, sacrifício e aliança. Deus teve que fazer uma outra aliança através do sangue, através do sacrifício, dos altares. Reforçando uma vida de renúncia deve ser de todo o coração, que não se pode ser forçada, mas voluntária, sem reserva, sem desvio e constante. Romanos 12, versículo 1 em diante. Por favor, Marcos. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse altar, que era um altar onde recebia animais de sacrifício, ele foi transferido para a nossa vida. Hoje, a nossa vida é um altar de Deus. Nesse altar do Velho Testamento, Deus manifestava a sua glória e consumia o sacrifício. E recebia ali petição, aliança, sacrifício, o perdão. Deus recebia ali nesse altar, ele consumia aquele sacrifício. Aí Romanos 12 está dizendo que hoje nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício. E aí o versículo 2 diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, não é o mundo que tem que ser transformado, é o meu entendimento que tem que estar transformado diante do altar de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, numa sociedade hoje, na verdade é a mesma sociedade, né? Cada homem vive o seu tempo, e o relógio está andando. Sociedade fragmentada em valores. Nós estamos vivendo justamente, presta atenção, irmão, por gentileza, eu já estou terminando, isso é muito importante a gente entender isso. Nós estamos vivendo exatamente o último estágio do sonho de Nabucodonosor. Estamos vivendo no penúltimo estágio, melhor dizendo, do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, e vocês conhecem, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma estátua de ouro, né, com a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, e o vento de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de barro. Nós estamos vivendo hoje ferro e barro, aonde não há valores morais absolutos. A sociedade e as pessoas estão com as almas fragmentadas. Não há valores absolutos. Então, se eu, nesse altar que hoje eu apresento diante de Deus, me perder, que valor vou passar para o mundo? O mundo, irmãos, ele está terrível. Hoje agora tem as famigeradas bonecas, bebê, reborn ou born, onde as pessoas não estão querendo ter filho, estão querendo ter os bebês agora.
Que sociedade que está? O que está acontecendo, irmãos? Nós estamos vivendo os penúltimos estágios do sonho de Nabucodonosor. Não há valores absolutos. E as pessoas vão para a rua, vão para os mercados e querem direitos de primeira fila nos mercados. No Brasil, quer direito de receber. Isso parece brincadeira, mas é verdade. Quer direito de receber Bolsa Família com boneco de plástico. Quer apresentar o boneco na igreja para ser apresentado ao Senhor. Nós estamos vivendo exatamente os últimos dias. E isso devagarzinho está chegando na igreja. Está chegando na igreja, irmãos. Se eu não entender que a minha vida é um altar de Deus, e esse altar ele tem que comunicar esses valores que nós lemos aqui em cima, entrega, sacrifício e aliança com Deus. Ora, Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Sabe o que é perfeito ali? Não quer dizer que você vai ser certinho. Você pode, irmão, orar 300 horas de oração. Você pode fazer campanhas intermináveis no monte, onde você quiser. Você não vai acrescentar um pingo de glória que Deus já tem. E você não vai acrescentar um pingo de justiça que você não tem. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quando Deus fala anda na minha presença ser perfeito, Deus está falando tenha compromisso integral com o propósito. É eu ter compromisso com o propósito. Paulo entendia isso. Paulo ele falava assim: gente, orai por mim. Paulo, hein? Orai por mim. Porque eu estou livre da condenação do pecado. Eu estou livre do juízo do pecado, mas eu não estou livre do corpo do pecado. Esse corpo não habita bem algum. Não habita bem algum nesse corpo. Mas Romanos 8, 35 e diante, ele fala que ele está convencido que nem a morte, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição dos Herodes ou dos Césares ia tirar a convicção desse amor de Deus. Então a igreja, como eu tenho falado repetidamente, ela é responsável por ser a voz profética. Mas quando eu me perco nessa identidade de entrega de Deus no altar, eu não consigo comunicar. Até um tempo atrás tinha não sei se tem ainda, mas teve no Brasil também, o culto dos pets. O culto dos cachorrinhos. Tinha que levar os cachorros para cultuar. Irmãos, então devagarzinho as coisas vão entrando. Os animais são bênçãos, são queridos, a gente tem que cuidar dos animais. Deus falou isso para Adão. Cuidar de todos os seres. Adão colocou a maioria dos nomes que você vê aí, dos animais, Adão colocou. Você vai chamar a vaca, você é o boi. E você é o cachorro. Deus deu essa capacidade de domínio para Adão, muitos animais. Mas culto ao cão, culto com cachorro. Então, aos poucos, a igreja ela vai perdendo esse sentido aqui de altar, de entrega a Deus, de sacrifício. Eu vi um dia desse, eu tenho que trazer esses relatos para os irmãos, eu tenho que trazer. Eu vi um dia desse um pastor, nada contra, irmãos, animais, não sou doido, não. Um pastor cultuando com um gatinho no colo. No altar, aqui no púlpito, melhor dizendo. Então, irmãos, há uma mistura no culto ao Senhor. E Deus, no culto, Deus exige. Deus, eu tenho que ser sincero com os irmãos, Deus ele é exclusivo na adoração. Deus ele é exclusivo na adoração. Deus, ele não tem romance na adoração. Irmãos, eu sou muito falho e eu oro ao Senhor sempre, né? Pedindo ao Senhor, estou sempre orando ao Senhor com a minha mente, no meu trabalho, e pedindo ao Senhor misericórdia. Porque eu vivo na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. Jesus voltar, irmão. E se eu ficar de ziquezira aí no mundo aí, se Jesus voltar?
Não pensa que dessa segunda chance aí, que vai ser poucos, tanta catástrofe que vai acontecer nesse mundo, vai morrer gente demais. Muita gente demais. E se eu escapar, eu tenho que escapar do cão, do anticristo. Porque o poder do convencimento dele é muito forte. Pessoas no meio convencem meia dúzia de crente de heresia, quanto mais o anticristo, que será um líder com uma perspicácia terrível. Então eu tenho que estar com o meu altar em dia de entrega ao Senhor. Relembrando que Deus deixou alguns princípios em sua palavra para que o homem vive melhor. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, um texto muito conhecido dos irmãos. Por favor, Marcos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós vivemos em novidade de vida. Deus transforma, irmãos, Deus transforma. Nesse exato momento que nós aceitamos Jesus, acontece a chamada regeneração. Regeneração. Deus nos coloca no novo para adorar a Deus nesse altar agora. Deus restaura esse altar. Por quê? Porque em Gênesis, no Éden, o homem manchou essa imagem. O homem quebrou a adoração. O único ser, irmão, presta atenção. O único ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus é Adão e Eva. Seres livres, sem a presença do pecado. É o único ser. Seres livres. O único ser. Livre assim, modo de dizer, né? Porque eles tinham que obedecer a Deus. Livre não para pecar, livre para obedecer. Depois, o homem foi sendo a imagem, gerando a imagem e semelhança de Adão. Como eu falei com os irmãos aqui na escola dominical sobre a forma, é como que uma forma de bolo caísse no chão, amassasse, a partir de todo o bolo que fosse feito ia ser torto. Assim a imagem de Deus do ser humano pós-queda. Aí teve que vir Jesus restaurar esse altar, como Elias restaurou o altar para que Deus descesse naquele altar, que o altar estava todo bagunçado. Jesus, ele restaura esse altar com o seu sacrifício absoluto e nos coloca como, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Então nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, ela recebe um novo significado. Ela recebe uma nova mudança. No grego vai dizer metanoia, que é mudança de entendimento. Essa mudança que ocorre nesse altar, que somos nós, ela é tão radical que ela é capaz de mudar a nossa compreensão. Ou seja, a cosmovisão que eu olho para o mundo, agora eu não olho mais com as minhas visões. Eu olho com um óculos de Cristo, porque eu sou nova criatura. Então, irmãos, nós temos que sempre andar diante de Deus em novidade de vida. Mas o mundo, irmãos, é mau. O mundo é mau. O mundo quer sempre bagunçar o nosso altar. Esse é o altar de Deus. Olha aqui Hebreus, olha um dos maiores veneno para um altar restaurado. Hebreus 12, versículo 15. Esse, irmãos, é um dos maiores venenos para um altar restaurado. Olha só o que diz. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Sabia que você pode se privar da graça de Deus? Porque Deus, ele não quer robô. A graça de Deus, em certo sentido, ela pode ser resistível. Deus, ele não invade. Deus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é de uma fineza absoluta. Absoluta. Ele é de uma fineza absoluta. Olha o que diz. De que nenhuma raiz de amargura brotando, em outra tradução diz, brotando em vosso coração, vos perturbe, porque ela muitos se contamine. Irmãos, nós somos o dia todo bombardeado por más informações. Nós somos o dia todo bombardeado por músicas estranhas.
mesmo você não colocando, você está ouvindo de um vizinho ou o que seja. E isso, se eu não tiver com Romanos 12, mente transformada, isso vai entrando na minha alma. E Paulo vai dizer assim, todo obreiro, aquele que está na milícia, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, aquele que está na militância da guerra, da caminhada, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. O negócio dessa vida não é riqueza que Paulo está falando. É pequenos embaraços. Lembra que Jesus, no barco, falou para os discípulos, olha, não é boa a vossa jactância. Jesus acaba de vir de um sermão, irmãos, muito forte, falando dos fariseus e dos saduceus. E Jesus fala, acautelai do fermento dos fariseus. Jesus compara a humanidade ali com uma massa. E Jesus fala que os fariseus têm um fermento que contamina essa massa. Existia na época de Jesus, as mulheres tinham a maneira de preparar a massa. Ela preparava a massa fermentada, deixava aquela massa apodrecer, aquele fermento apodrecer na massa, e pegava um pedaço daquela massa já podre e colocava numa massa boa, para que a massa fermentasse. E Jesus, quando Jesus fala isso, os seus ouvintes têm essa informação. Jesus fala, não é bom o fermento dos fariseus, que é um fermento podre. Então, existem coisas no mundo que pode nos privar da graça de Deus. No caso ali, a raiz de amargura. Tem gente que está apresentando esse altar a Deus, mas com o coração afastado do mesmo. Por favor, Marcos, coloca João 6,30. Vê se é esse o texto, não me fugiu a memória. João 6,30. Vê o 31. Se não achar, eu vou citá-lo. Deixa eu ver na minha Bíblia aqui. Se não achar, eu vou citá-lo. Jesus está dizendo neste texto de João, ele falando um sermão bem forte também. Jesus ele fala que o diabo, ele tem que parar o sermão porque o diabo, o suposto rei desse mundo, se aproxima. O suposto rei desse mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Mas o que está em mim é o Pai. Ou seja, a alma de Jesus estava limpa. O diabo queria comunicar algumas coisas na alma de Cristo. Mas a alma de Cristo estava limpa. Às vezes nós queremos apresentar esse altar a Deus, mas com a nossa alma toda fragmentada diante de Deus. E isso, irmãos, é um dos empecilhos para que haja um culto em adoração ao Senhor. Você pode ser um bom crente. Você pode ser um bom professor da escola dominical. Você pode ser uma boa cuidadora de criança na igreja. Você pode ser uma boa cantora no regente. Mas, diante do culto ao Senhor, apresentar a Deus o altar desse jeito, Deus não vai manifestar a sua glória nesse altar. Eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Paulo, o conselho que ele dá a Timóteo, ele fala, Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. E medite na doutrina, medite na palavra. Então, irmãos, eu estou, às vezes, preocupado com muita coisa externa. Mas eu não me preocupo, de fato, com esse altar diante de Deus. Não é que eu tenho que deixar de me preocupar com as coisas alheias do mundo. Que eu preciso me preocupar, preciso ser um bom administrador. Mas a minha vida, ela não se resume nesta terra aqui. A minha vida aqui na terra é um preparo para mim morar nas mansões celestiais. Senão, se o Messias, se o ungido, se o Jesus
aparecer no cenário e eu tiver em Hebreus 12:15, como será a nossa vida? Como será a nossa vida com Deus? Né? Continuando aqui, o significado do altar. Então, resumindo, eu quero ser redundante aqui naquilo que eu falei lá em cima. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de aliança. Responda para você mesmo. Tem tido entrega no seu altar diante de Deus? Você tem entregado diante de Deus sem reserva de fato? Sem reserva ao nosso Deus? Me lembra aquele testemunho que eu contei para os irmãos na escola dominical, que um cadeirante chegou para aceitar Jesus e ele falou assim: pregador, Deus aceita um homem pela metade? Ele não tinha as pernas. Sofreu um acidente e amputaram as pernas dele. Deus aceita o homem pela metade? O pregador, sim, Deus aceita o homem pela metade que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita, um homem inteiro que se entrega pela metade. Não é forte, irmãos? Então nós precisamos entregar a Deus. E esse mundo que nós vivemos, irmãos, não é fácil. Eu estava ouvindo hoje cedo, acho que foi hoje cedo que eu vi um pregador, que os nossos antepassados, eles eram crentes ao extremo. E os irmãos lembram disso? Ao extremo. E eu sentei e ouvi aquilo. Eu não sei se a Kelly ouviu. Eu ouvi umas 2, 3 vezes. Eu falei, gente, mas é uma verdade. O culto, aniversário, era culto de ação de graça. Eles eram crentes ao extremo. O carro que comprava, a bicicleta apresentava ao Senhor. Sim ou não? Eu lembro disso perfeitamente. Criança fez aniversário. Não, pastor, eu quero um culto lá em casa. Aniversário da minha criança. Era culto, tudo era o Senhor. Tudo é o Senhor. Aí o pregador falando que essa geração hoje, tudo é Deus, mas eles não têm entrega para Deus. A nossa geração passada entregava tudo ao Senhor. Tudo ao Senhor. Depositava tudo no pé do Senhor. Hoje nós estamos à mercê da tecnologia, da informação. E vamos aos poucos afastando de Deus. Responda para você mesmo. Quantas vezes você orou para Deus abrir uma porta de trabalho? E quantas vezes você foi no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook procurar trabalho? Não é que você não tem que deixar de ir, irmão. A minha mãe, quando eu falei na escola dominical aqui, quando ela me dava remédio, primeiramente ela orava. Senhor, eu apresento esse remédio, cura meu filho através de você. Hoje, a sua empurra remédio para dentro da garganta da criança. Você é crente. Você é diferente. Você é altar de Deus. Eu sou altar de Deus. Eu não ajo como o mundo for. Coloca de novo, Marco, por favor. Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17. Quem age assim é o ímpio. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vai ver como é que Jesus vivia, irmão. Jesus fazia toda a vontade do Pai, toda a vontade do Pai. Nós somos diferentes. Coloca aí, Marcos, por favor, Salmos capítulo 1, versículo 1. Já estou terminando. Em outra ocasião a gente continua. Olha como nós somos diferentes. A atitude dessas aí é atitude de ímpio. Olha aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Vai vendo. Pois será como será essa pessoa que anda no conselho de Deus e medita na palavra? Só o fato de ele meditar. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu me sinto um pouco longe quando eu vou me comparar na minha época de 1990, 2000, 2002. Onde eu queria entrar, fui Senai.
torneira mecânica, e eu queria entrar na melhor empresa da cidade. E era difícil, ou você entrava com cunha lá dentro, ou você entrava por QI, por indicação. Minha nota era, eu tirei em 10º lugar no Senai, eu era o mais fraquinho dos meus colegas. E eu lembrei que Israel ganhou uma peleja só cantando. Louvai o Senhor, porque bendizer o Senhor, porque ele é bendito para sempre, amém. E ele foi ganhando a guerra. E todas as vezes que eu passava de bicicleta em frente àquela empresa, eu apontava meus braços e falava, bendito seja o Senhor que vai me colocar aí dentro. Eu trabalhei depois dessa oração, demorou 2 meses para mim entrar na empresa, porque Deus me colocou lá. Eu só saí dessa empresa, a melhor empresa da minha cidade, para a Europa. E eu lembro desses testemunhos meu próprio, e às vezes eu me sinto um pouco com vergonha de mim mesmo. Então, irmãos, relembra na sua vida, vou repetir, não que você tem que procurar trabalho no grupo, não que você tem que procurar trabalho no WhatsApp, que eu faço até minhas publicações. Eu estou dizendo em priorizar Deus. Responda para si próprio. Quantas vezes você orou o Senhor para Deus abrir, escancarar as portas de emprego na sua vida? Porque no Brasil nós fazíamos assim. Nós era um altar completamente ao Senhor. Então, as tecnologias, as pessoas vão esquecendo de Romanos 12 e vai, não conformando com esse mundo, é se amoldando a esse mundo. As pessoas vão se amoldando ao mundo. A Babilônia, o cativeiro babilônico demorou 70 anos. O cativeiro do Egito, 200 e poucos anos aproximadamente. Os 70 anos foi mais perigoso do que os 220 de escravidão no Egito. Porque a Babilônia fazia assim com os judeus. Ia moldando ele, ia abraçando ele devagarzinho. E eles, aos poucos, foi ficando parecido com a Babilônia. Tão parecido que ele já não falava mais hebraico. Na época de Jesus, todos eles já falavam o aramaico, que foi influenciado pela Babilônia. Então, esse mundo, aos poucos, o crente vai se amoldando, vai se amoldando. Como diz o português, é um desenrasque aqui. Eu estou apertado, eu ligo para o irmão, me empresta tanto. Não dobra Deus o joelho para pedir ao Senhor, para haver providência. Não que você não tenha que recorrer ao irmão, mas tem que primeiro falar com Deus. Falar com Deus. Responda para você mesmo, altar de Deus. Responda para você mesmo aí, altar de Deus. Responda para você mesmo aí na internet, altar de Deus. Quantas vezes você acordou de manhã e entregou a Deus o seu trabalho? Até um bom católico faz isso. E começa o dia trabalhando. Então, eu dou fruto na estação própria. Eu não dou fruto temporão. Quando eu não medito na palavra de Deus, esse altar sem palavra, ele produz fruto temporão. Os irmãos sabem o que é fruto temporão? Fruto fora da época. Fruto de vez. Ele dá fruto, mas não dá fruto na estação própria. É um fruto sem graça. Aguado. Ele é sal? É, mas é sal insípido. O mestre Jesus falou, o Deus homem na terra falou. Que ele só vai prestar para ser sal insípido. Para ser pisado, Jesus olha para aquele sal no chão. Quem morou num lugar onde tem neve, que em Israel tem muita neve, e eles jogavam o sal no chão também devido a muita neve. Sabe que o sal que vai no chão é diferente do outro sal. Ele só serve para ser pisado e derreter a neve. Jesus fala, é a mesma coisa vocês. Se não medita nessa palavra, é sal insípido. Não dá sabor. E nós estamos, às vezes, querendo apresentar a Deus um altar, sim, com fruto temporão, sem sabor. Então, vamos ser melhor cristão, melhor pessoas. Apresentar a Deus um altar verdadeiro. Coloque sobre os pés, por favor, irmãos. Na outra ocasião, nós continuaremos falando sobre restaurar o altar. Mas a palavra-chave que fica para fechar nessa noite, para nós orar, é que o altar é você
E Deus, Ele deseja que esse altar haja entrega, que esse altar haja sacrifício e que esse altar haja aliança, compromisso integral com um propósito. Nós somos o povo da aliança, já estou fechando mesmo. Quando o Golias afrontou o reino de Israel e pediu um homem para lutar com ele. Me dá um homem, vocês não dá um homem, me dá um homem. 40 dias Golias gritando lá. Aparece Davi e olha para Golias, e Golias fala: vocês estão de brincadeira? Vocês me mandam uma criança, um jovem a pelejar comigo? Aí Davi fala com ele assim: não foi nós que você afrontou. Você afrontou o Deus de Israel. Davi fala assim: quem é esse incircunciso? A circuncisão é a aliança que Deus fez com Abraão. Davi estava falando: quem é esse camarada que não tem aliança com Deus para afrontar o povo da aliança? Vocês são o povo da aliança. Deus, Ele quer que nós tenhamos, de fato, a aliança com Ele. Amém, irmãos? Oremos. Querido Deus, Pai Santo, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estudar e meditar na sua palavra, ó Deus. Senhor, nos ajuda a apresentar diante do Senhor um altar com entrega verdadeira. Me ajude, querido Espírito, a apresentar um sacrifício racional ao nosso Deus. Ajude, por favor, a seguir a aliança, um compromisso integral com o Senhor. E que não permita que nós tenhamos fruto temporão, mas que demos fruto na estação própria, e que esse fruto seja um fruto permanente. É o que nós lhe pedimos, no nome do Senhor Jesus. Continue conosco, é o que nós pedimos e lhe agradecemos. Amém.